O seguinte trabalho trata sobre os materiais cerâmicos e tem por finalidade expor as propriedades físicas e químicas dos mesmos e suas aplicabilidades, sendo necessário um estudo primeiramente de como esses materiais são formados atomicamente e como se agrupam em estruturas, para se entender melhor as propriedades dos materiais cerâmicos. Em seguida, será demonstrado como são feitos os experimentos para se testar as propriedades mecânicas. Os materiais ditos cerâmicos são compostos normalmente por óxidos, nitritos e carbidos, além dos cerâmicos tradicionais, formados por materiais argilosos. Os materiais cerâmicos são conhecidos por serem altamente resistentes e duros. Entretanto, são frágeis a choque pelo fato de não possuírem ductibilidade. Com relação às propriedades físicas, esses materiais são isolantes, tanto térmicos quanto elétricos. Alguns exemplos de materiais cerâmicos encontrados no dia a dia são os vidros, cimentos, tijolos, entre outros. Iremos iniciar os estudos destes materiais pelo nível atômico. Os materiais cerâmicos são formados por átomos de metais ligados a átomos de não metais. Logo, o tipo de ligação presente é a ligação iônica. A ligação iônica são formadas entre elementos metálicos que possuem tendência a perder elétrons e elementos não metálicos que possuem tendência em ganhar elétrons. Essa tendência em ganhar e perder elétrons está ligada à busca desses átomos da estabilidade atômica que é encontrada nos gases nobres. A ligação iônica consiste na ida do elétron do elemento metálico até o elemento não metálico. Com a ida do elétron, há a formação de uma carga elétrica positiva no elemento metálico, e com a chegada dele, a formação de uma carga elétrica negativa no não metálico. Isso se caracteriza pela formação dos íons. A presença de cargas de sinal oposto cria uma força atrativa entre os átomos, que é chamada de força atrativa de Coulomb. Como consequência disso, temos que os valores de energia de ligação estão entre 600 e 1500 kJ por mol, valores muito altos, fazendo com que os materiais cerâmicos possuam alto ponto de fusão e ebulição, podendo ser utilizados em ambientes severos. Como características da ligação iônica, temos que ela não é direcional, sendo a magnitude da ligação igual em todos os sentidos, e que os materiais iônicos são duros, porém frágeis. São isolantes térmicos e de eletricidade, por não possuírem elétrons livres. Com relação às estruturas presentes em materiais cerâmicos, se tem que essas estruturas são normalmente mais complexas do que as dos outros materiais e envolvem pelo menos dois elementos atômicos que se relacionam por ligações puramente iônica ou uma mescla entre covalente e iônica, dependendo das eletronegatividades dos elementos. Em materiais cerâmicos que apresentam ligação predominante iônica, há a formação de íons. Essa que irá influenciar nas estruturas cristalinas, devido às seguintes propriedades: a magnitude da carga elétrica nos íons e o tamanho relativo dos íons presentes nas estruturas. A primeira propriedade é referente ao fato do material ser eletricamente neutro. Dessa forma, deve haver um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Com relação à segunda propriedade, temos que o raio atômico dos elementos influencia nas estruturas. Ao analisarmos separadamente os íons, vemos que o elemento metálico, ao ceder elétrons, sofre uma diminuição no raio atômico, devido à diminuição da repulsão dos elétrons. Em contrapartida, o ânon recebe elétrons, aumentando a repulsão, tendo um aumento no raio atômico. Com relação à estabilidade das estruturas cristalinas de elementos cerâmicos, temos que ocorrem em estruturas nas quais há maior contato entre cátions e ânions, sendo o número de coordenação o número de ânions mais próximos de um cátion, e depende diretamente dos raios atômicos dos elementos participantes.
existindo para o mesmo número de coordenação específico uma razão mínima entre raios para que se estabeleça o contato cátion-ânion. Com relação às propriedades mecânicas dos elementos cerâmicos, obtemos que esses materiais sofrem fraturas antes mesmo de sofrer uma deformação plástica em decorrência da aplicação de uma tração, sendo um processo de fratura frágil, decorrente do aparecimento de trincas e suas respectivas propagações no material. A existência de imperfeições também torna o material frágil, pois servem como concentradores de tensão. Esses defeitos podem ser microtrincas, poros internos, inclusões e vértices de grão, e acarretam uma perda de resistência do material. Em contrapartida, se os materiais cerâmicos são frágeis, a aplicação de forças de tração, eles possuem uma resistência muito maior para tensões de compressão, sendo então aplicados quando o tipo de força presente é de compressão. Com relação ao comportamento dos materiais cerâmicos, em testes de tensão-deformação, é feito com relação à flexão transversal do material, ao invés do teste de tração, devido às fragilidades já citadas e de outras complicações para se fazer o ensaio. O teste consiste em colocar uma barra de forma retangular ou circular sobre dois apoios e aplicar uma força no ponto médio da distância dos apoios. Esse teste é conhecido como carregamento em 3 pontos, e esse teste é feito até ocorrer a fratura do material. A tensão será calculada a partir dos seguintes parâmetros: momento fletor, momento de inércia e a espessura do corpo. A tensão no momento em que ocorre a fratura do corpo de prova é conhecida como resistência à flexão e é calculada para corpos de prova de secção transversal retangular da seguinte forma: 3 vezes F vezes L dividido por 2 vezes B vezes D elevado ao quadrado. Como pode-se ver, F é a carga na fratura, L a distância entre os apoios, B o comprimento e D a altura. Já para a secção circular, temos a seguinte fórmula, que tem por diferença a existência do raio. Com relação ao comportamento elástico dos materiais cerâmicos, encontramos que existe uma relação linear entre a tensão e a deformação, tendo que a inclinação da reta para essas grandezas representa o módulo de elasticidade do material. A partir do gráfico, vemos primeiramente que os materiais cerâmicos sofrem pouca deformação elástica e se rompem para gerar essa pouca deformação. Necessitamos de valores relativamente altos de tensão para gerar essa pequena deformação. Isso está ligado ao fato de os valores do módulo de elasticidade serem altos. No caso, eles vão de 70 GPa a 500 GPa, sendo que o módulo de elasticidade representa a rigidez do material ou a resistência que o material tem ao sofrer uma deformação elástica. Quanto maior seu valor, menor será a deformação sofrida pelo corpo. Com relação à aplicação dos materiais cerâmicos, temos uma grande gama de diferentes grupos de materiais cerâmicos: vidros, produtos estruturais à base de argila, louças brancas, refratários, abrasivos, cimentos e, por fim, um grupo que vem sendo criado conhecido como cerâmicas avançadas. Com relação aos vidros, são compostos por silicatos não cristalinos, que possuem como qualidades transparência óptica e são de fácil fabricação. Ao pegarmos um vidro que possui um estado não cristalino e transformarmos em um estado cristalino, a partir de um tratamento térmico, obtemos um vidro cerâmico, por um processo chamado de cristalização. Essa transformação é feita devido ao fato de os vidros cerâmicos apresentarem propriedades comercialmente atrativas, como alta resistência, tanto mecânica quanto térmica,
São também dielétricos e possuem baixo grau de expansão térmica. Por esses motivos, são utilizados em tampas de fogão, janelas de forno, são isolantes elétricos e são utilizadas em placas de circuito. Os produtos à base de argila são amplamente utilizados devido ao fato de serem encontrados facilmente. Os produtos à base de argila são amplamente utilizados devido ao fato de serem encontrados facilmente. Possuem um valor barato, além de serem facilmente moldados. Esses materiais moldados vão para o forno para obter uma melhor resistência mecânica. Entre as aplicações desse grupo de materiais, temos as louças brancas, onde estão a porcelana, as louças de barro, entre outros. E os produtos estruturais à base de argila, onde encontramos os tijolos e azulejos, que são utilizados na construção civil. Os cerâmicos refratários são muito utilizados na produção de tijolos cerâmicos, que são aplicados em fornos de indústria para revestimento térmico. Isso se deve ao fato de tais materiais possuírem altos valores de capacidade térmica, somado ao fato de se manterem não reativos, mesmo expostos a ambientes severos. As propriedades de um refratário dependem de sua composição e de sua porosidade. Se possuímos um refratário com valor grande de porosidade, vemos que ele é bom para suportar carga e resistente a ataques de materiais corrosivos. Entretanto, acabam por perder, em certa quantidade, seu isolamento térmico e resistência a choques térmicos. Com relação aos tipos de materiais, encontramos que existem os refratários de argila, que são constituídas por argilas refratárias de alta pureza, constituída por misturas de alumina e sílica, que podem suportar uma temperatura de até 1587 graus Celsius. O outro tipo é os refratários à base de sílica. São normalmente utilizados nos tetos em arcos de fornos por suportarem cargas em temperatura elevada, chegando a suportar temperaturas de até 1650 graus Celsius. Existem dois outros tipos de refratários utilizados. São eles: os refratários básicos, compostos por óxido de magnésio ou perisclato, sendo resistente ao ataque por escoria, e os refratários especiais, que consistem em materiais que possuem alta pureza, o que acarreta uma diminuição na porosidade e são relativamente caros. Os abrasivos são utilizados para desgastar ou lixar outros tipos de material que possuam menor dureza. Eles podem ser encontrados em lixas de papel e esmeril. Os cimentos são produzidos em grande quantidade por serem utilizados na construção civil, sendo esse material utilizado pelo fato de, ao se adicionar água, se torna uma pasta que pode ser moldada facilmente de várias formas. E ao secar, torna-se extremamente duro, podendo também ser utilizado como material para fazer a coesão de outros materiais. O processo de calcinação consiste na mistura de materiais argilosos com outros minerais, que serão aquecidos com a finalidade de gerar mudanças físicas e químicas no material. Passa a ganhar o nome de clinker. Necessita ser moído para se tornar um pó fino, sendo o processo de pega a reação de hidratação que ocorre entre os componentes do cimento e ocorre a temperatura ambiente. Por fim, um grupo que vem sendo desenvolvido nas últimas décadas consistem nas cerâmicas avançadas, as quais exploram, devido ao desenvolvimento tecnológico, as propriedades únicas dos materiais cerâmicos. Como materiais inovadores produzidos a partir de cerâmicos, temos aplicada nas diversas áreas tecnológicas, na utilização de escudos térmicos de ônibus espaciais, supercondutores, fibra óptica, entre outros.